Falar de empreendedorismo em tempos de diversidade em pauta traz à tona a discussão de inclusão que é necessária para se tornar uma empresa que busca entender ainda mais os anseios, percepções e comportamentos de um público que cresce potencialmente. É o poder de consumo LGBTQIA+, o chamado Pink Money, e resultado de um ciclo de vida diferente. Pesquisas recentes apontam que o público homossexual, por exemplo, gasta 30% a mais do que os heterossexuais. Só no Brasil, eles movimentam 75 bilhões de dólares por ano. Segundo o LGBT Capital, o público gosta de viajar, adora uma festa, não abre mão de comer bem e de se vestir melhor ainda, e tem dinheiro para isso. E é neste cenário que a gente conversa agora com a Milena Gama, que é Head de Comunicação, que vai falar para a gente um pouquinho desses números, até porque ela é de uma plataforma de e-commerce líder na América Latina, que fez um levantamento junto a lojistas e identificou que 11% das lojas da plataforma são administradas por pessoas da comunidade LGBTQIA+. Milena, seja bem-vinda. Eu gostaria de, antes de você falar especificamente desses números, quando vocês lançaram esse levantamento, era justamente para fazer essa identificação ou isso acabou surpreendendo a todos quando vocês foram tabular esses números? A gente resolveu fazer esse levantamento porque queríamos identificar dentro da nossa base de clientes quais são necessidades mais específicas que possivelmente minorias têm, e dentre as minorias, a categoria do LGBTQIA+, a gente queria entender o que poderíamos fazer a mais por essas pessoas, né? Então, esse foi o propósito que motivou a fazer esse levantamento. E quando a gente chegou e viu esse resultado, de fato, ele é surpreendente. Ficamos, na verdade, muito felizes em saber, porque quando a gente vê que 11% dos lojistas da Nuvem Shop são da comunidade LGBTQIA+, a gente está acima da média nacional, dentro da população brasileira, né? Que esse número aí é de 7,5%. Então, para a gente é uma super alegria, porque mesmo que ainda não tínhamos estudos tão profundos, a gente não estava adaptando esse produto ainda, pensando especificamente nas necessidades desse público, ele já está com a gente. Então, de fato, foi surpreendente, e agora, com os insumos desse estudo, a gente pode criar soluções muito mais pautadas para as necessidades desses empreendedores. Quando a gente fala ainda em números, do total desses 11%, olha, 50% estão no estado de São Paulo, 8% no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, respectivamente. No Ceará, são 6% desses empreendedores. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina correspondem a 5% cada um. O que esse mapeamento demonstra, Milena? Esse mapeamento, ele demonstra ainda uma certa concentração, né, do público LGBTQIA+. Mas, em contrapartida, o que é muito interessante de ver é que quando a gente olha para o público, né, para os lojistas que não são LGBTQIA+, não é também tão diferente a penetração assim, tá? Então, essa concentração, ela está muito mais voltada ao e-commerce como um todo do que, de fato, ao acesso do público LGBTQIA+, a plataformas de e-commerce ou ao conhecimento da possibilidade de se ter uma loja online, né? Então, é bastante parecido, embora que ainda tenha essa concentração, mas isso é reflexo do e-commerce como um todo ainda. Outro aspecto interessante que é apontado no levantamento é que 44,5% desses empreendedores sempre tiveram o sonho de empreender, 18,5% criaram o próprio negócio virtual para ter uma fonte de renda e 18% falam que quiseram ter mais autonomia e liberdade. Esse é, então, o perfil desse empreendedor ou ele se assemelha ao empreendedor do e-commerce como um todo? É um perfil que também se assemelha, mas o sonho de empreender, ele aparece um pouquinho mais aqui. E qual que é
o interessante por trás disso, né? A Nuvem Shop está há 10 anos no mercado, e isso permite que a gente conheça muitas histórias, são mais de 85 mil clientes, e a gente tem esse contato próximo com eles. Empreender não é somente uma questão financeira. Empreender é muitas vezes também um ato de resistência, é uma forma de expressão. Então, quando a gente vai nas histórias dos clientes LGBTQIA+, a Nuvem Shop, não são só lojas que existem para que elas gerem renda, são lojas que estão falando do posicionamento, são lojas que estão falando de orgulho. Então, esse É um sonho de empreendimento empreender com propósito. é um empreendimento com propósito, né? A gente tem histórias super bacanas, então, de empreendedores LGBTQIA+, que vendem produtos LGBTQIA+, porque eles pensam na comunidade que não tinham aqueles produtos antes, que eles contratam fornecedores que também são LGBTQIA+, ou que são de outras minorias. Então, é pulsante, né? Esse aspecto mais passional do empreendimento, ele é muito pulsante na comunidade LGBTQIA+, o que é fenomenal, e vejo que até numa perspectiva social é bastante relevante, né? A gente está falando não só de economia aqui, mas a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de representatividade, então é super relevante. Quando a gente fala desse aspecto ainda social, que há muitos tabus ainda no nosso país, geralmente quando a gente fala desse público, grande parte conhece as marchas, os eventos, né? A gente teve agora em junho aí o movimento em relação ao mês LGBTQIA+, mas independente disso, no mundo do empreendedorismo, eu digo porque a gente fez aqui, Milena, por exemplo, recentemente, sobre o afroempreendedorismo, que também é uma outra minoria que tem lutado em relação a esse segmento. Empreender na hora, como você disse, com esse propósito, ele tem quais desafios, quais são os aspectos que se apresentam diferentes do empreendedor que ainda é considerado no senso comum, o empreendedor que não tem essa questão do propósito, da questão cultural, da questão da resistência, como você pontuou? Sim, o que a gente observa, né? Existem também muitas similaridades entre o público empreendedor no geral, quando a gente está pensando nas dificuldades, nas barreiras, e existem algumas diferenças que são mais sutis. Então, por exemplo, quando a gente olha para o empreendedor LGBTQIA+, o fator ali da emocional, ele tem um aspecto que é um pouco mais relevante. E eu digo emocional no sentido de receber o apoio da família, de se sentir seguro em relação a ter um negócio, né? Tem uma história de uma lojista da Nuvem que ela tem um sonho também de, além de ter a loja online, de ter uma loja física. Mas por ela vender produtos LGBTQIA+, ela tem o medo de que, se ela tivesse essa loja física fosse quebrada, ela fosse, né, de alguma forma, ali a gente sabe que esse tipo de preconceito, infelizmente, existe, e ela tem uma questão de segurança física, né? Então, esses são aspectos importantes de serem considerados quando a gente olha para um público LGBTQIA+, também, né? O quesito emocional, o apoio familiar, tá fazendo aquilo sozinho, não tá fazendo aquilo sozinho. Então, esse é um aspecto que é super relevante, e os outros, eles são bem similares com o empreendedorismo no geral. Então, a gente está falando de acesso a crédito, a gente está falando de gestão de tempo. Então, empreender é você ser seu próprio chefe, isso tem a parte que é super legal de fato, mas existe uma parte também que você precisa saber fazer toda a gestão do que está acontecendo, você precisa entender quais são os fornecedores, o que entra, né, que dia que sai, os pagamentos. Então, esse é um aspecto que é uma barreira. E o outro aspecto, um quarto aspecto aí, que é uma barreira, e no geral uma barreira para todo mundo também, é a parte da tecnologia, né? É você conhecer, é você saber como fazer, integrar os métodos de pagamento, integrar os métodos de entrega, são as principais barreiras. São similares as questões, os percentuais, mas eu olho para o público LGBTQIA+, eles têm sim esse quesito emocional que a gente, como plataforma de e-commerce, precisamos olhar para que essas pessoas possam, de fato, potencializar suas histórias, elas possam transcender com todo aquele propósito que a gente falou, que elas possam deixar a marca delas no mundo, né? Quando a gente fala desses aspectos,
A gente pode dizer que esse público, ele empreende por oportunidade ou, em grande parte, por necessidade? É uma mescla, né, é uma oportunidade, principalmente no momento que a gente vive, empreender acaba sendo o caminho, né, a gente está ainda vivendo uma pandemia, a gente está vivendo uma crise econômica, então é uma oportunidade que surge de uma necessidade, né, mas eu gosto muito de elencar também esse aspecto da resistência, esse aspecto do propósito para o público LGBTQIA+, que é muito forte, né? E quando a gente olha o mercado de trabalho no geral, a gente sabe que ainda existem barreiras de entradas para o público LGBTQIA+, principalmente para aquelas pessoas que são menos padronizadas, né? Então, quando a gente está falando de pessoas trans, a gente sabe que existe uma barreira ainda muito maior de entrada. E esses cuidados, né? Essas sutilezas, assim, quando a gente olha o mercado de trabalho tradicional, ele ainda não é inclusivo. O e-commerce, muitas vezes, ele é inclusivo, porque você está ali fazendo né, criando o seu negócio. Então, é uma oportunidade, mas horas também é uma questão de resistência, horas é uma questão também de necessidade, são muitos fatores juntos, né? Você tocou em alguns pontos, Milena, que eu considero pontos bem, assim, na verdade, bem importantes, mas ao mesmo tempo eles são ainda precisam de muito trabalho, principalmente aqui no Brasil, para serem ultrapassados. Uma coisa, uma pessoa, né, gay, lésbica, trans, ter uma loja física com medo da questão da segurança por conta do preconceito. Outra coisa que você mencionou, essa oportunidade que esse público muitas vezes não tem no mercado de trabalho tradicional, também por preconceito. E aí entra essa questão da resistência, mas ainda a internet acaba sendo algo, o e-commerce, por exemplo, acaba protegendo fisicamente essa pessoa que, independente das suas escolhas, elas têm inúmeras, tem questão de criatividade, questão de competência, uma série de coisas que, para o padrão, para aquele tradicional, eu ainda não posso ter contato direto com isso. Então, o e-commerce ele passa a quebrar barreiras e, ao mesmo tempo, a proteger esse empreendedor? Passa, porque o e-commerce acontece dentro da internet, né? E sim, a gente sabe que vivemos num momento de polarizações e isso é muito sério, mas a internet tem esse aspecto de conectar pessoas que têm causas e identificações similares, né? Então, também relatos de lojistas da Nuvem Shop que falam sobre, antes eu vendia aqui no meu bairro, agora eu vendo para o Brasil inteiro. E pessoas que se identificam, né, pessoas que gostam daquele meu produto. Então, o e-commerce ele tem essa característica, por acontecer no ambiente online, de se beneficiar também do que é o online, né? Que é não ter essas barreiras, é você conseguir se aproximar com mais facilidade de nichos de mercado. Então, ele protege, eu acho que é você saber navegar dentro desse ambiente online traz muitas vantagens, inclusive uma possível proteção, que é esse aspecto que a gente está falando, né? Mas ele traz a possibilidade de você se conectar com outras pessoas, de você gerar impacto, que é muito legal. A partir desse levantamento, você disse no início da entrevista que a plataforma estava procurando justamente como então a plataforma pode auxiliar, pode pensar em alternativas ou em soluções para esses empreendedores. Vocês já começaram a formular essas alternativas? O que mudou desde então? A gente vem estudando, né, quais são alternativas, por exemplo, do ponto de vista de produto, essa é uma questão, né, e o que é legal aqui da forma que a gente trabalha, a Nuvem Shop trabalha através de um ecossistema. Então, significa que a gente identifica necessidades que os nossos clientes têm, e a partir dessas necessidades a gente se pluga com outros fornecedores que já solucionam essas determinadas necessidades, enfim, o que faz com que a gente consiga
evoluir o nosso produto com muito mais velocidade e atendendo necessidades específicas. Então, claro que um levantamento como esse nos indica possibilidades. E aí, através desse ecossistema, a gente consegue mapear e se plugar com essas ferramentas, né? E no ponto de vista de cuidado, de conversas, né, e ali no relacionamento, isso permite que a gente consiga fazer um atendimento ainda mais personalizado, que a gente consiga celebrar datas que são relevantes para a comunidade, que a gente consiga ouvir essas histórias e trazer possibilidades, e trazer um acolhimento, né? O nosso propósito o propósito que a gente seguia e aquela coisa que a gente acorda pensando, ele está super relacionado a motivar, a pegar essas histórias que existem e fazer com que elas transcendam, a potencializar essas histórias. Então, saber essas histórias nos traz bastante insumo sobre como potencializamos as histórias. Legal, então, olha, Milena, nosso tempo infelizmente acabou. Eu agradeço e já deixo o convite para que numa próxima etapa vocês possam voltar e contar para a gente o resultado aí dessa propulsão em cima do negócio, desse segmento LGBTQIA+. E muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada a vocês pelo espaço e sucesso! Tá certo, então, olha, no próximo bloco nós vamos conversar com empreendedores justamente que têm esse potencial e também que pensa no público-alvo, que é o público LGBTQIA+. Não saia daí que essa temática continua daqui a pouquinho. Até já! Segundo bloco do Ser Empreendedor, e agora há pouco nós falamos do cenário desse público e também dos empreendedores que atuam com a comunidade LGBTQIA+. E é neste universo que a gente conversa no segundo bloco com o empresário José Wilson de Jesus Silva e com o empresário Alex Dark Garrido Dias, eles que estão à frente de um portal de produtos e serviços desenvolvidos especialmente para o público LGBTQIA+. Meninos, sejam bem-vindos. A primeira coisa que eu pergunto é: como surgiu essa ideia de pensar em um negócio especificamente para este público? Legal. Obrigado pelo convite, né? Para a gente é um prazer estar aqui com você, dividindo um pouco dessa nossa história. O projeto começou, eu já venho do segmento do turismo, né? Trabalho com turismo há mais de 15 anos. E aí, ano passado, no início da pandemia, o turismo foi duramente afetado, né? E com isso, tirei da gaveta um sonho, que era abrir uma marca, né? Criar uma marca com foco nesse público. Aí dividi a ideia com o Alex, que é meu sócio e meu companheiro, né? A gente é casado, os dois somos casados. E daí nasceu a Pride Brasil. Então, a Pride Brasil fez um ano passado, aliás, mês passado, e hoje a gente tem mais de 300 produtos em nossa plataforma. Trabalhamos com públicos diferenciados, inclusivos. A gente tem coleções para o público trans, tem coleções diversas dentro da plataforma. Paralelo a isso, a gente também tem isso, a gente não, quando desenhou o projeto, a gente colocou um dos pilares que eu considero bem forte, que é o projeto social. Então, a gente também tem um projeto social ligado aí à marca. Para você ter uma ideia, em um ano de Pride Brasil, a gente chegou a doar mais de 1 tonelada de alimentos para a comunidade LGBTQIA+, aí, mais vulnerável. E que, como que a gente conseguiu essas doações, né? O cliente, quando ele faz a compra, ele pode fazer uma doação ao final de um percentual, ou algum parceiro nosso, amigos, que sabem que a gente tem um projeto, e aí a gente faz uma corrente do bem e acaba apoiando todo mundo. E a loja está, graças a Deus, está indo super bem, né? A gente tem, de fato, um trabalho bem sério, bem comprometido aí com a nossa comunidade. Agora, Alex, quando o Wilson chegou com essa ideia para você, como que foi? Como você recebeu e como você falou: vamos estudar, é agora, eu já pensava nisso, me conta um pouquinho.
Na verdade, no começo, eu tive uma resistência porque eu venho do cenário. O Will acabou de falar que vem do cenário de turismo, né? E eu já venho do cenário de entretenimento, de produções artísticas. Eu tenho uma empresa paralela que chama Alex Dark Produções, aqui no interior, na verdade, que é onde nós estamos, porque nós moramos atualmente em São Paulo, capital. Mas hoje nós estamos no interior, onde estamos fazendo essa entrevista, São José do Rio Preto, né? Nós estamos em São José do Rio Preto, nós tivemos que vir para cá, e aqui eu tenho uma sede, que é uma produtora de eventos, que tem um segmento voltado para o mercado de eventos, festas corporativas, shows musicais, casamentos, e que foi, assim como o cenário do Will, né, foi bruscamente afetado, assim, foi arrancado, enfiaram a mão e arrancaram o nosso coração, né, que é o cenário de eventos. Então, a gente foi muito prejudicado nessa área porque foi o primeiro a ser afetado e será o último que vai voltar, né? Porque é uma área que trabalha com aglomeração, trabalha com pessoas e tudo mais. Então, como foi muito recente, né? Eu estava ainda sob efeito com trauma ainda Da em pandemia. relação à pandemia, tudo que estava acontecendo, porque eu trabalho com pessoas, eu trabalho com artistas, e o meu trabalho é um trabalho muito sensível, porque eu trabalho com essa questão com essa questão intuitiva, de sonho, sensível, essa coisa mais sensível. Eu vendo sonhos, né? Então, meu trabalho ele tem essa certa sensibilidade, eu acabo tendo esse envolvimento mais afetivo, então eu acabo ficando mais sensível. Então, eu estava muito sensível, né? Ainda estou, só que eu evolui muito graças a ele em relação a tudo isso. Ele me preparou muito, me ajudou muito. Hoje ele, inclusive, ele presta auditoria para minha empresa. Então eu estava muito abalado ainda. Então eu tive uma certa resistência em relação a tudo Você isso. falou, nossa, meu negócio não deu certo, eu vou entrar em um outro. E é exatamente onde nós estamos sentados aqui que as coisas começaram a desenvolver e a gente criando o site e tal. Virando noite, trabalhando. Eu sentia que eu estava desenvolvendo isso, mas eu estava meio que anestesiado, né? E eu fui indo, porque eu sou uma pessoa muito intensa, assim. Eu sei quando eu me entrego, eu sei quando eu estou 100%, e isso, como ele mesmo falou, nós somos casados, né? Assim, casados assim, moramos junto, e isso em alguns momentos da nossa convivência, relação, gerou alguns conflitos, porque faltava da minha parte ainda aquele engajamento, aquela entrega, né? Tipo, poxa, meu, e aí? Eu preciso de você e tal. E é complicado, né? Afinal de contas, foi um start que saiu, né, um start que veio da mente dele e ele falou, e aí, vamos comigo, né? Eu quero você comigo. E ele precisava de mim, né? Ele escolheu o companheiro dele para ser parceiro dele nessa jornada. E aí deu certo, assim, né? Engrenou e eu entrei de cabeça e, e me ajudou. Acabou que hoje eu tenho uma paixão enorme pela marca e a minha segunda paixão, né? Eu tenho duas grandes paixões hoje, três, né? Quatro, várias. Mas eu tenho a minha empresa, Alex Dark Produções, e tenho a Pride Brasil. Eu brinco com ele, eu pergunto se a Pride já está em primeiro lugar. Você sempre está ali tentando, né, Wilson? Na verdade, eu penso que os dois... eu penso que as duas estão em primeiro lugar, né? Eu acho que não existe quem está em primeiro ou quem está em segundo, porque hoje as duas estão no mesmo nível. Porque hoje eu me vejo na Pride com a mesma competência, a mesma paixão de quando eu comecei a desenvolver a minha empresa, né? Eu imaginava a minha empresa grande e tal, e hoje eu tenho a mesma visão da Pride. Então, para mim, é a mesma paixão, assim. Agora, quanto foi investido para vocês abrirem o negócio? Olha, foi um investimento bem alto, viu? Foi mais de 200 mil, porque a gente investiu na plataforma, o nosso site
ele é todo responsivo, a parte de estoque, porque não é só a tecnologia, mas também o estoque, né? Aquilo que você vai trabalhar, a própria estratégia. Acabou que, assim, a minha formação, Alex falando aqui que eu faço auditoria, você deve se perguntar, nossa, mas ele é financeiro? Eu fiz 2 graduações, né? Eu fiz marketing, fiz contábeis, e quando a loja abriu, eu estava terminando um mestrado. Então, estava terminando um mestrado em gestão de negócios, com um plano de marketing bem corrido, né? Bem intenso, e daí foi quando eu consegui colocar em prática a ideia da Pride Brasil aí com ele. Então, o investimento foi bem alto, não só da questão do capital, mas também o próprio capital humano, porque a gente se dedicou ali 100% no momento que, até por questão de restrição, isolamento social, a marca era nós dois, hoje está expandindo, mas a gente estava concentrado ali nós dois. Para você ter uma ideia, o nosso quarto de hóspedes lá em São Paulo é a nossa loja. A gente montou, de fato, uma loja. Se você entrar, você Um vê que, estoque, de tudo fato, certinho? tem gôndolas, tem luz de LED, tudo definido, assim, é muito organizado, até para poder, como a gente tem uma equipe enxuta, sou eu e ele e mais 2 pessoas que nos apoiam, a gente precisa ter tudo muito organizado e muito automatizado, porque o propósito da nossa marca é oferecer um produto bom, com um preço acessível à comunidade, tem produtos que têm um nível mais alto, mas a gente procura fazer uma oferta justa, levar um produto bom com preço justo para a comunidade. E o que pega muito, assim, é o pilar que a gente tem no projeto social. Chegou ao ponto, assim, que em janeiro a gente não tinha. Em janeiro pararam as doações, é começo de ano, as pessoas meio receosas com a pandemia, não tinha auxílio emergencial para as pessoas que a gente dá o suporte, né, para todo mundo, né, porque o auxílio emergencial foi Brasil, mas aí janeiro não teve e a gente estava com poucas cestas básicas. Eu virei para ele e falei, olha, esse mês não tem, mas vamos ter que correr. E aí, em 2 dias, a gente fez ligações, e a gente conseguiu 70 cestas básicas. Então, assim, é muito do acreditar, sabe? Essa coisa, Wilson, até porque eu vou voltar um pouquinho quando a gente vai falar de duas coisas em relação a esse empreendedorismo com propósito. E eu vou falar um pouquinho daquele seu despertar. Quando você viu que o setor em que você atuava do turismo tinha naquele momento parado e teve essa ideia tem a ver com a vida de vocês? Essa ideia você fez uma pesquisa de mercado ou vocês se jogaram sem fazer essa pesquisa? Como foi esse planejamento? Olha, já tinha a ver com a nossa vida. Primeiro, porque nós somos um casal gay. Segundo, porque eu sempre ocupei posições de liderança nas empresas em que eu atuei e sempre busquei defender a causa da diversidade. Claro que é diferente você defender uma bandeira numa empresa que tem 300, 400, 500 funcionários, que tem pensamentos diferentes, visões diferentes, então nem sempre você vai conseguir colocar aquilo 100%. E eu sempre sonhei em ter um negócio onde a gente pudesse lutar por essa igualdade, por essa defesa. Então, eu falo que a Pride não é só uma marca, é nosso projeto de vida, porque tem esse engajamento, teve um planejamento, sim. Eu poderia ter me dedicado só ao mestrado, ter esperado passar a pandemia, ter me recolocado, mas a gente encontrou nisso realmente o nosso propósito. Então, o planejamento ele foi muito assertivo nesse aspecto. E é muito importante reforçar que a Pride, quando a gente fala de uma marca voltada para o público LGBT, nós estamos falando do mercado em si, né? Das grandes marcas, das multimarcas. Nós vamos analisar de uma maneira que as grandes marcas, multimarcas, elas procuram atingir esse propósito e enaltecer essa classe no mês de junho, né? Que são as marcas que criam campanhas,
criam várias coisas, os produtos ganham embalagens com as cores da bandeira, as campanhas publicitárias ganham... As empresas mudam a logomarca, né? Mudam a logomarca. Tudo no mês de junho. As campanhas publicitárias ganham casais lésbicos, ganham casais pretos, ganham casais gays, 2 homens, ganham tudo no mês de junho. Entendeu? Um protetor labial, por exemplo, que foi usado, que você usa, você, mulher, cis, que usa um protetor labial convencional, de repente o mesmo protetor que você usa no mês de junho, você vai ver ele com a cor da bandeira, mas é o mesmo protetor que você usou a vida toda. O que mudou? Só colocar uma bandeira ali, né? Tudo isso acontece durante o mês de junho. E eles enaltecem tudo isso no mês de junho, então tudo muda, né? As marcas de roupa, né? Tudo muda. Biscoitos, tem marcas que os biscoitos, você abre os biscoitos, tem as coisas da bandeira. Então, isso é muito complicado, né? E a nossa classe, não só a nossa classe, que eu falo, pessoas comuns, eu quero dizer, cidadãos gays comuns, consome aquilo. Só que a nossa classe comercial, né, de empreendedorismo, aproveita muito aquilo porque eles precisam. Se vai ter uma parada gay, eles precisam de patrocínio. Então, pouco me importa que vocês estão usando isso só no mês de junho. O que me interessa é o dinheiro que vocês vão me dar. Não me interessa aqui, né? Me importa o dinheiro que vocês vão me dar. Então, o que acontece? Eu percebo, a Pride Brasil, a marca Pride Brasil, ela surgiu para atender esse público durante o ano todo. Nós estamos falando de um atendimento humanizado, carinhoso, que oferece ao nosso público um produto que, quando você vai receber esse produto na sua casa, você vai ter uma experiência prazerosa. É uma experiência de compra, uma experiência, né? de compra, um atendimento humanizado. Nós estamos falando de algo que foi criado, pensado em você. Se tem a cor da bandeira LGBT, do arco-íris, a bandeira trans, a bandeira do urso, não importa. Aquilo ali está sendo feito e preparado para você, que vai ser feito o tempo todo. Toda vez que seja a época que você procurar a marca, vai estar ali presente para atender você. E não tem só a questão de produtos com as cores da bandeira. A gente tem produtos diversificados. Exatamente. A gente tem clientes héteros. A gente, como uma marca inclusiva, a gente não poderia rotular para ser uma marca só do público LGBT. Não, a gente tem casais héteros que fazem compras na nossa loja, pessoas do nosso condomínio que, às vezes, eu vou numa loja, vou no aniversário, vou pegar um presente. E amigos, amigas nossos que são héteros e que vê um produto, acha legal, compra. Então, assim, é uma marca, de fato, que ela defende uma causa, mas ela não se rotula, e a gente briga por a igualdade dessa causa, entendeu? Mais ou menos isso. Quando vocês lançaram juntamente esse projeto de ajuda à comunidade que está em vulnerabilidade social, como vocês chegaram até essas pessoas? Você já os conhecia antes? Já fazia algum trabalho voluntário antes? Olha, eu já fazia um trabalho voluntário, né? A gente acaba, durante a nossa vida, eu sempre fui muito ligado a causas sociais. O Alex também. E quando a gente abriu a empresa, já estava no projeto apoiar uma instituição social. E, por incrível que pareça, eu busquei algumas instituições para falar, olha, a gente é uma marca que vai nascer com esse propósito, a gente quer apoiar a sua instituição. A princípio era isso. E, por incrível que pareça, eu encontrei resistências de próprias instituições, assim, sabe? E aí, um dia, a gente estava aqui exatamente em Rio Preto, a gente falou com uma drag queen, que é conhecida nossa, hoje nossa amiga, que é a Laisa Bombom. A Laisa contou para a gente que tinha ido levar marmitinhas para os moradores de rua ali da Amaral Gurgel, no centro de São Paulo. E aí a gente olhou um para o outro, eu falei, Alex, a gente não precisa
está passando por isso para ir atrás de uma instituição, e se a pessoa ainda está sendo ríspida, vamos apoiar quem de fato, não que os outros não precisem, mas quem está precisando. E aí a gente escolheu a Liza e a Silvete Montilla para serem as madrinhas do nosso projeto social. Já fizeram Então, uma parceria nessa iniciativa, não só nos Isso. negócios, mas também na parte social. Na parte social. Então, desde o começo, a gente não entrega a cesta básica para a pessoa. É claro que um ou outro a gente acaba, às vezes, apoiando, mas mensalmente a gente entrega para a Silvete, para a Liza, e ela já tem uma lista dessas pessoas. Volta e meia a gente recebe um agradecimento de uma pessoa, de outra, mas não é nem nosso intuito querer saber quem é. Acho que por uma questão, a pessoa pode se sentir bem ou não, a gente preserva muito isso. Então, é um trabalho que a gente tem que elas controlam, elas colocam as cestas, já tem o dia certo, e aí fazem essa doação. E não é só a questão da cesta básica, né? Imagina que todos esses artistas ficaram sem trabalho, ficaram sem eventos, ficaram, como o Alex bem colocou, ficaram sem ter os palcos para shows. Então, a gente apoia com produtos da nossa loja alguns artistas com rifas, então a gente coloca lá, trabalha, o nosso designer faz a arte daquela rifa, aquela rifa ela vende 100 números a R$10, porque não é só o alimento, né? Essas pessoas, elas têm aluguel para pagar, elas têm conta de luz, têm condomínio, internet, então a gente dá esse suporte também para essas pessoas através das rifas, em ações, lives. É um trabalho assim que eu falo que quando que eu me dei conta foi um dia que eu saí com o Alex, porque na pandemia a gente só em casa, não colocava o pé na rua, não sabia que a marca tinha tomado essa proporção. Mas um dia a gente saiu para levar uns kits e a gente chegou num lugar, era num bar que a gente foi levar era um sorteio, né, que a Silvete ia fazer, e as pessoas vieram falar com a gente, as pessoas sabiam a nossa marca, sabiam o site, e assim, para mim eu fiquei super surpreso positivamente de ver a proporção que aquilo estava tomando, né? Meninos, é o seguinte, eu tenho aqui, inclusive, que a produção já me passou, que vocês também agora, recentemente, abriram a Pride Viagens, justamente, que é uma agência especializada em viagens para o público LGBTQIA+. Só que o nosso programa está chegando ao fim. Eu vou fazer o seguinte, eu queria que vocês me dessem só um panorama rápido de como funciona, de qual é o ideal, até porque o negócio está começando, e já vou deixar aqui o convite para vocês, daqui a uns 6 meses, falarem especificamente sobre essa questão das viagens para o público LGBTQIA+, combinado? Legal. Então, te falando rapidinho, como eu venho do segmento do turismo, era natural que eu fosse seguir por esse caminho também. Então, dividi com o Alex, a gente segurou um pouco por a questão da pandemia, e aí a gente lançou agora a agência, está indo super bem. O site, você encontra o link no próprio site da loja, né, pridebrasil.net, de lá já tem opção para o travel. A ideia é que esse público se sinta confortável, se sinta acolhido, que não tenha restrições em falar os seus gostos, as suas necessidades, e a gente faz esse trabalho bem humanizado, com o propósito da viagem, com quem está indo, qual destino, de repente dar uma dica de um destino que pode não ser LGBT friendly, essa pessoa pode vir a ter algum problema. A gente tem todo esse cuidado no atendimento aos nossos clientes. Agora, Alex, toda essa história em um pouco mais de um ano, apesar de todo aquele trauma que você contou para a gente no início, valeu a pena? É daqui para frente? Sim, sim, com certeza. Principalmente porque eu tenho... A minha parte na Pride é uma relação... Eu tenho uma relação muito direta com os clientes, né? E o meu trabalho como artista é um trabalho que eu desenvolvo e tenho muito contato com pessoas, né? Eu trabalho com pessoas, tenho contato com pessoas, tenho contato com clientes. Então, como eu tenho um contato muito direto com os clientes, eu acabo tendo muito feedback, assim. Então, eu acabo tendo o retorno muito direto em relação ao trabalho que está sendo feito, onde a gente está acertando. Claro, às vezes tem uns clientes que a gente acaba tendo que ser um pouco mais cuidadoso em relação ao perfil do cliente, que é um cliente que às vezes se torna um pouco mais exigente, né? E aí é onde você também aprende a lidar com aquele cliente,
como agir, né? Então, para mim é onde eu cada vez mais eu descubro. A gente distribuiu as funções assim naturalmente, né? Eu faço toda a parte de marketing, estratégia, o financeiro da empresa, tanto da agência quanto da loja, e o Alex cuida toda a parte de suporte cliente, atendimento, fornecedor. Então é onde cada vez mais eu descubro que a gente está no caminho certo, porque os clientes é a melhor resposta, né? É a melhor resposta. Se você entrar no site, você vai ver a quantidade de avaliações que tem lá super positivas sobre a marca, os produtos, atendimento. É muito gratificante, assim, cada feedback que a gente recebe é muito gratificante para a gente, assim, é de muita felicidade quando a gente recebe isso. Uma última pergunta, já tiveram o investimento inicial de volta ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Existe uma previsão? Existe. Até o final de 2022, porque foi um investimento de fato bem alto. Tá bem, então, meninos. Fica aqui, então, um convite para que vocês retornem. Muito sucesso, tá bem? E obrigada pela participação com a gente. Obrigado. Nós que agradecemos. E, gente, assim a gente termina o Ser Empreendedor de hoje. Lembrando que você pode conferir outros temas que trazemos aqui na playlist da TV Câmara Campinas. Também temos outros programas e pode mandar a sua sugestão no WhatsApp da TV Câmara Campinas, que é o 19 97829 3776. Eu fico por aqui. Até um próximo Ser Empreendedor.